Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam super bem. Estamos aqui novamente para mais um episódio do Easy Português Podcast. E antes de falar aqui com o Luiz, né, já vou perguntar: você nos segue em nossas outras redes sociais? Se não seguir, você está perdendo muito conteúdo. Então nos siga no TikTok, no Instagram, aqui no Spotify também, em outras plataformas que nós distribuímos esse episódio, tá? Esse podcast. Beleza? E aí, Luiz, como é que você tá? Tá tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo de boa, graças a Deus, tudo tranquilo. Gravando bastantes podcasts, inclusive a gente tá com a mesma roupa, eu acho. Quem tá no Uma YouTube tá semana. vendo, né? Quem tá no YouTube tá vendo Verdade. que a semana inteira, todos os episódios, nós estamos com a mesma roupa, porque Sim. nós estamos gravando no mesmo dia. Nos próximos a gente vai trocar, vai mudar um pouco o look pra vocês verem outras roupas que nós temos, né? Verdade, verdade. Senão vocês irão pensar que nós só temos essa, né? Essa não é a farda do Easy Português, tá? Vou pensar que é a farda, né? Eu já falei em alguns episódios anteriores que os alunos sempre dizem, né? Tem aluno que reconhece: "Ô, você tá com essa camisa vinho. Você tem três camisas, né? Cor de vinho?" Eu digo: não, é a mesma, né? Eu não troquei. Mas é claro, né? Eu não saio de casa, passo o dia todo em casa, não tá muito quente, não tô suando, então o lero é esse, né? Olha aí, uma expressão nova para vocês, né? O lero é esse. Essa expressão significa a desculpa é essa, né? A escusa, a desculpa é essa, tudo bem? Então, quando alguém diz, ah, você está com lero, tá? O lero é esse. E significa dizer que você está dando desculpas, né? Eu estou dando lero, ou seja, eu estou dando desculpa para não fazer algo ou alguma coisa. Então, anotem aí essa palavra. Luiz, hoje nós iremos falar de uma palavra muito legal do português que eu particularmente utilizo bastante no meu vocabulário, que é a palavra, que é o verbo, na verdade, arranhar, né? Existe o significado literal desse verbo e existe também é, uma expressão com esse verbo, né? A expressão arranhar. Eu vou dar um exemplo. O que significa, primeiramente, arranhar? Arranhar significa conseguir algo com dificuldade, conseguir fazer algo com dificuldade. Tudo bem? Por exemplo, Luiz, você pode me ajudar aí no exemplo? Poderia me ajudar? Vamos criar um exemplo, né? Vamos Eu criar um crio uma exemplo. situação e você me responde. Por exemplo, Luan, você fala português, Luan? Então, eu não falo, mas eu arranho. Eu consigo sobreviver no Brasil, Luiz. Então, veja bem, eu respondi não, não falo português, mas eu arranho. Ou seja, eu não falo português, mas eu consigo falar um pouco com dificuldade. Eu consigo falar o suficiente para poder sobreviver, tudo bem? Então, você pode usar essa palavra, né, arranhar, essa expressão arranhar, para dizer que você consegue fazer alguma coisa com dificuldade, mas você consegue fazer. Bora mais um exemplo, Luiz? Me ajuda aí. Vamos Vamos pensar em com mais outro um exemplo. exemplo. Luan, você sabe tocar violão, Luan? Então, não toco muito, mas eu arranho, tá? Eu não toco muito, mas eu arranho. Ou seja, eu não sei tocar, mas eu não, mas eu consigo um pouquinho assim, sabe? Eu sei a nota dó, ré, sol, né? Nota lá. Ou seja, eu consigo tocar um pouquinho, eu consigo tocar uma música. Não sei tocar muito, mas eu consigo tocar um pouquinho. Então, quando você diz que arranha, né? Quando você arranha, você está dizendo que você consegue fazer alguma coisa não muito bem feita, mas você consegue fazer, tudo bem? Então, eu não sei tocar violão, mas eu arranho. Eu não sei falar português, mas eu arranho, né? Eu consigo sobreviver no Brasil. Eu não sei falar alemão, mas eu arranho no alemão, tá? Então, você pode utilizar nessa expressão arranhar em, em, em várias, né, frases dentro desses contextos de conseguir, né, fazer alguma coisa com dificuldade. Luiz, qual é o outro? Tem o significado literal do verbo arranhar, né? Qual seria o significado? Tem esse significado que você falou, e o outro significado, mais literal, digamos assim, é fazer Uhum. marcas na superfície de alguma coisa. Fazer Bom, marcas na superfície de alguma coisa. Fazer marcas com a unha, com as unhas, né? Na superfície de alguma coisa. Fazer marcas com uma garra. Como o Fred Krueger, por exemplo, como os gatos. Os gatos, eles arranham você se ele estiver, não sei, estressado, irritado, ele pode arranhar você, ele vai fazer marcas, ok? Eu fiquei com essa dúvida de como é no inglês, como é no espanhol. Comente aqui pra gente saber como é que você diz arranhar
no seu idioma, tá certo? Então arranhar é fazer marcas também com as unhas, com as garras na superfície de alguma coisa. Só você lembrar dos gatos, que os gatos eles arranham. Se você estiver pegando nele e ele não quiser contato naquela hora, ou ele vai te morder ou ele vai te arranhar, beleza? Então cuidado com isso. É basicamente Muito isso, bem. não é, Luan? Basicamente é isso. E ó, se você está assistindo esse episódio pelo YouTube, o Luiz acaba de fazer, né, o gesto do que seria o verbo arranhar. Então o Luiz fez assim, ó, Uhum. arranhar, né? Ou seja, está arranhando, beleza? Então, se você nos escuta pelo YouTube, né, nos assiste pelo YouTube, você pode ver, mas se não está assistindo aqui no Spotify, não tem problema, o Luiz também conceituou perfeitamente o que significa o verbo arranhar. Então, essa palavra, né, nesses dois contextos e situações e significados, vai aumentar o seu vocabulário. Da próxima vez, né, se você for iniciante no português e um brasileiro perguntar, nossa, você fala português? E você quer ser gentil, né? Você quer ser humilde, sutil, você pode dizer, olha, eu não falo muito não, mas eu arranho, tá? Eu não Uhum. falo muito bem português, mas eu arranho, ou seja, eu consigo sobreviver no Brasil, eu consigo falar, né, um pouco de português, beleza? Basicamente é isso. Se cuidem, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Luiz.